Olá, amigo médico empreendedor, médica empreendedora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Que nos próximos minutos eu consiga entrar na sua mente e implantar, semear ideias, visões, pensamentos que façam-lhe prosperar, que façam-lhe estar cada dia mais motivado ou motivada, que seus dias possam ser dias cada vez mais abundantes. E obviamente que, não sei se você compartilha a mesma ideia que eu, mas eu creio sinceramente que aquilo que nós obtemos no mundo físico, aquilo que a gente consegue palpar, tangibilizar, é só um reflexo do que a gente consegue realizar, viver, experimentar no mundo espiritual e também no mundo da mentalidade. Aquilo que transcende a nossa existência. Claro, a gente talvez nunca vá conseguir provar que existem esses dois outros mundos. No entanto, há vestígios claros disso. Quando observamos bilionários, pessoas prósperas, gente que cresceu absurdamente, essas pessoas sempre se preocupam em doar, em impactar o mundo, deixar um legado. Essas pessoas sempre se preocupam em se espiritualizar, não necessariamente buscar uma religião ou falar em Deus ou se comunicar de forma totalmente explícita acerca de uma fé, mas em buscar transcender o seu corpo, procurar ser alguém cada vez mais completo em pensamentos, em ações, aquilo que é oculto, aquilo que poucas pessoas conseguem enxergar e obviamente que é sempre buscando evoluir. Recentemente nós vivenciamos, acredito que você também tenha observado isso, pessoas como o Thiago Negro, o primo rico lá do Primo Cast, da Primo, que é uma corretora de investimentos, dedicando-se ao Senhor, se batizando lá no Rio Jordão, expressando a sua fé, inclusive no seu podcast, nas suas publicações do Instagram. Observamos também o bilionário Flávio Augusto da Silva, dono do WhatsApp, do grupo Wiser, ex-dono do grupo do clube de futebol lá do Orlando City, e pessoas como também o Kaiser, pessoas como o Wizard, são pessoas que sempre deixam claro que o progresso que eles tiveram dependeram de se espiritualizar, de se tornar pessoas seguras espiritualmente, apegadas a algo superior. E obviamente a mentalidade também deve nos guiar, nos proteger, nos blindar, deve nos tornar pessoas seguras do nosso próprio propósito. E hoje eu queria trazer aqui um assunto que acredito que pode bloquear você, pode paralisar você. Eu tenho observado já nos últimos 4 anos, mentorando dezenas de médicos em todo o Brasil, aplicando cursos, acompanhando em cursos online centenas, quase milhares de médicos em todo o Brasil, que existe uma coisa, um cenário que costumeiramente bloqueia muitos colegas médicos e que isso decididamente não pode, não deve acontecer com você. Que são aquelas pessoas que se dizem colegas, que se dizem amigos, que colocam areia na sua mensagem, poeira, que tentam impedir você de continuar fazendo o seu trabalho, de educar pessoas nas redes sociais, de se promover, tentam impedir ou pelo menos trazer uma certa resistência a você quanto à questão de se posicionar no mundo digital para alcançar mais pessoas através da educação. Às vezes com piadas, com chacotas, às vezes colocando apelidinhos como blogueirinho, como feitor de lives, como pastor, às vezes quando você traz uma questão mais de mentalidade, mais espiritual, fazendo perguntinhas sarcásticas na sua caixinha de perguntas. Deixa aqui uma mensagenzinha que eu vou te ajudar. E obviamente que essas pessoas não fazem isso para te ajudar, não fazem isso para te impulsionar, para te motivar, para te colocar para frente, para trazer um incentivo, uma energia para você chegar mais longe. Elas fazem isso, no final das contas, para fazer você recuar,
ficariam felizes se você caísse naquelas piadinhas. Ah, tá bom, eu não vou fazer isso, foi só uma vez, foi um curso de um tal de Neto que fiz, mas esse cara, no final das contas, não representa a classe médica. Então, é isso que essas pessoas querem. Mas sabe por que no final das contas alguém age assim? Porque querem alimentar a própria frustração delas. Quando alguém está frustrado, não gosta de ver uma outra pessoa vencer aquela mesma frustração. Não fica feliz em saber que ela ficou para trás, que ela foi vencida enquanto o outro conseguiu vencer. É como o Freud sempre falava outrora, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando você se deparar com isso, imagine que é a oportunidade de você perdoar essa pessoa. Porque ela está colocando na mesa nada mais, nada menos do que a própria frustração, o próprio desejo não atendido de progredir. E se você também recuar, você vai estar alimentando aquela frustração dele ou dela. Essa pessoa, ela poderia crescer com o seu exemplo, ela poderia se inspirar com o teu exemplo, ela poderia mudar de mentalidade, mudar de atitude, de ação, de pensamento ao ver você se posicionar de uma forma diferente da dela. Mas se você recuar, você não apenas vai se colocar numa situação frustrante, mas também vai alimentar o pensamento escasso daquela outra pessoa. E claro, acredito eu, que você não nasceu para ser só mais um ou só mais uma, você nasceu para trazer resultados para você, para sua família, para a sociedade ao seu redor e também para inspirar outras pessoas a também avançarem. Então, eu queria trazer aqui 4 linhas de pensamento sobre esse cenário. Quando alguém criticar você, quando alguém até bondosamente, caridosamente tentar destruir o seu projeto digital, o seu projeto online, o seu marketing, como que você deveria pensar para você não se deixar levar por essa onda negativa? A primeira coisa é você mentalizar que é opcional você aceitar isso. Qualquer pessoa pode falar o que quiser. Pode falar que você é negro, que você é gordo, pode falar que você é tímido, que você gagueja, que você não tem boa performance em oratória. Podem falar o que quiser. No entanto, é opção sua internalizar isso. É opção sua aceitar isso. Você não pode, não precisa necessariamente aceitar essa comunicação, absorver isso. Neto, mas como é que eu vou fazer? Eu vou tampar os meus ouvidos? Não, você pode ouvir, mas não escutar. Você pode drenar, você pode selecionar quais são as palavras que passarão pelos teus ouvidos e entrarão no teu coração, na tua mente. É por isso que, sinceramente falando, eu não acredito em racismo. Ah, Neto, mas claro que tem racismo, claro que tem preconceito, claro que tem pessoas que agem discriminando certos grupos populacionais. Sim, eu sei que há, mas é a opção dessas pessoas, desses grupos populacionais se deixarem atingir por esse tipo de comunicação. Você pode simplesmente relevar. Quando você tem clareza, consciência da pessoa que você é, você não precisa se deixar influenciar por esses comentários sarcásticos. Você precisa, sobretudo, entender por que essas pessoas fazem isso. Que é simplesmente uma forma de expressar a própria dor dessas pessoas. A segunda linha de pensamento que eu queria trazer para você nesse episódio é justamente isso. No fundo, na mais sincera das análises, essas pessoas falam mais sobre elas mesmas do que sobre você. E aí, claro, exige-se um grau de maturidade imenso para perdoar, para amar essa pessoa. Claro, às vezes a situação não permite que a gente venha falar isso para a pessoa. Às vezes não é inteligente a gente simplesmente trazer à tona esse fato, esse pensamento, mas, sobretudo, calar-se
e esperar o tempo certo para procurar ajudar essa pessoa. Não no calor da emoção, não naquele momento, possivelmente no calor da emoção, que pode gerar um descontentamento ainda maior, que pode gerar um atrito ainda maior, mas calar amigavelmente, dar um sorriso, levar na brincadeira, relevar isso, seguir a amizade, tudo bem, até agradeço a sua preocupação, mas futuramente a gente trata desse assunto. E lá na frente, oportunamente, no momento que estiverem sozinhos, você falar: fulano, naquele dia que você falou que eu era blogueirinho, que eu estava apelando nas redes sociais, aquele dia que você deixou a entender que eu estava fazendo um trabalho feio, nocivo à classe médica, eu fiquei meio que na dúvida, meio engasgado com aquilo. Eu queria saber, de verdade, no fundo, você queria também poder se posicionar, poder se comunicar, poder ajudar as pessoas? Já passou isso por sua cabeça? Então, isso é um sinal de maturidade. Um outro ponto, mesmo que você venha pensar assim como eu acabei de falar ou não, no fundo você sabe também que quem é amigo de verdade não faz isso com ninguém. Amigos de verdade, mesmo quando vê um outro companheiro ali fazendo algo errado, não comunica dessa forma, menosprezando o outro, a comunicação de outro, ou as ações de outro, mas age com perguntas. Não faz na frente dos outros, faz de forma solitária, faz de forma mais discreta. Fulano, será que esse é o caminho certo para você? Como é que você está se sentindo? Isso está sendo bom para você? Amigos verdadeiros se preocupam em não ferir o outro, em não trazer sentimentos negativos, em não fazer a outra pessoa se sentir mal, se sentir ruim. Amigos verdadeiros fazem dessa forma. Então, se em algum momento você se sentiu diminuído, você se sentiu menosprezado, no fundo essa pessoa não é o seu amigo verdadeiro, não é a sua amiga verdadeira. Se a coisa apertar, essa pessoa não vai chegar junto de você verdadeiramente para te ajudar. Agora, o amigo verdadeiro entende que se porventura, por mais que ele não aceite, que ele não ache correto talvez se expor na rede social, fazer conteúdo, por mais que não esteja ainda acostumado com esse novo jeito de se comportar, de se posicionar, essa pessoa vai no mínimo entender que você faz isso para o bem, para procurar crescer, para procurar ter mais resultados. Então, quando algum colega, algum médico, alguém próximo de você começar a tentar diminuir o seu trabalho, simplesmente se sinta grato, se sinta grata por você ter descoberto quem são os teus verdadeiros amigos. Quem é maduro não atinge os outros. Quem é maduro fica na sua. Se essa pessoa verdadeiramente fosse alguém seguro, segura, alguém profissionalmente bem resolvido ou bem resolvida, ela, no fundo, não iria se incomodar com isso. Talvez tivesse dúvidas, fizesse perguntas, ficasse curioso ou curiosa, mas não tentando atingir você. Neto, é muito fácil você falar assim. É muito simples. Agora, no calor da emoção é mais difícil. Aquela pessoa que sempre foi minha amiga, aquele grupo de WhatsApp que eu faço parte, todo mundo tirando chacota de mim, é desafiador. E eu queria que você entendesse que isso nada mais, nada menos do que um ponto de corte. Ou seja, qualquer outra pessoa que for tentar também se posicionar no mundo digital, fazer o marketing, propaganda, fazer vídeos, lives, e que isso for contradizente com o grupo no qual faz parte, também vai passar por esses mesmos desafios. E quem sobreviver, certamente vai encontrar um lugar de diferenciação. Outras pessoas poderão chegar nesse mesmo lugar de diferenciação, mas nem todos irão sobreviver a essa pressão.
Tem que ser um ponto de corte. Ou seja, se você ultrapassar essa barreira, você chegou num lugar seguro que poucos chegam. E ali onde mora o teu diferencial. E você pode, nesse processo, se blindar, se proteger. Você pode encontrar uma forma de se posicionar que pode te deixar mais seguro, blindado ou blindada de ações, de comunicações, de palavras assim. Por exemplo, você pode simplesmente sair daquele grupo de WhatsApp, procurar um outro grupo. Você pode simplesmente bloquear algumas pessoas para te mandar mensagem. Você pode selecionar aquelas pessoas que você deve escutar. Você pode se conectar com outras pessoas que buscam a mesma coisa que você, que tem o mesmo propósito que você, que interpretam, que veem o mundo da mesma forma que você. Isso não só vai blindar você, mas vai te trazer energia para continuar prosperando, buscando crescer nesse mesmo quesito. E esse tipo de pensamento deve valer para qualquer outra coisa. Talvez você já tenha aberto a mente para isso. Neto, antigamente eu não aceitava muito essa ideia, agora eu estou entendendo o porquê das coisas. Certo, mas de repente pode surgir uma outra ideia totalmente diferente, diversa do que você está pensando, do que você sempre imaginou, mas tenha a mente aberta. Ao invés de simplesmente se bloquear contra aquilo, talvez um investimento novo, talvez uma especialidade nova que surgiu na medicina, que não tem ainda nenhum respaldo da comunidade científica, ao invés de simplesmente você se bloquear daquilo, se questione, se pergunte, procure, antes de julgar, aprender sobre aquilo, para depois que você tiver os elementos necessários, você decididamente ter a sua opinião. Isso é pensar fora da caixa. Isso é ser maduro ou madura. Isso é encontrar um oceano azul quando várias outras pessoas têm medo de chegar nesse ponto. Você pode simplesmente entender e encontrar um lugar de diferenciação. Um lugar que pode verdadeiramente te colocar no próximo nível. É por isso que é tão difícil sair da mediocridade. Porque as pessoas têm medo de pensar diferente. Os colegas têm medo de, no final das contas, ser diferente de todo mundo, pensar diferente de todo mundo, comunicar diferente de todo mundo, porque tem medo de ficar solitário, de não ter apoio, de ser rejeitado. Todos nós temos medo da rejeição. Então, caro amigo médico empreendedor, quem quer empreender, quem quer crescer, precisa adotar o papel de um ser que é capaz de caminhar sozinho se necessário for, mas que mesmo caminhando sozinho, tem consciência de que vai encontrar outras pessoas que se assemelham a si em pensamento, e isso certamente vai te colocar num patamar diferenciado. Tenha muito cuidado. Somente você é capaz de amadurecer mentalmente, espiritualmente, a ponto de se blindar dessas situações, de tirar proveito. Enquanto a maioria está criticando, você tira proveito disso para encontrar um lugar que poucos alcançam. Eu lembro que quando eu comecei no mercado, eu tinha terminado o otorrino, eu estava fazendo um curso de capacitação de medicina do sono, e estava começando ali no mercado. Eu trabalhava na clínica de um outro colega otorrino, e o consultório simplesmente vazio, não chegava ninguém a não ser aqueles poucos pacientes que aquele colega já veterano me encaminhava para uma cirurgia mais difícil, mais desafiadora, que ele não estava disposto a fazer. O famoso roer o osso, enquanto a pessoa que estava mais tempo no mercado só comia a carne macia, suave, maciça. Então, aquele tempo vago no consultório, eu buscava simplesmente fazer lives, fazer tráfego, numa época que absolutamente quase ninguém fazia, sobretudo na região onde eu
habito até hoje, atuo até hoje. E ao fazer isso, foram vários os comentários de colegas que queriam o meu bem. Eu era professor da faculdade, né, na época, hoje eu não sou mais, porque acho que não vale a pena, mas era professor universitário, ali na faculdade de medicina, e durante as reuniões do colegiado dos professores, que era toda quinta-feira à noite, alguns amigos médicos chegavam, né? Eu vi que você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu filho, você pode se perder, você pode passar uma impressão ruim para as pessoas, parece que você está apelando. E não é legal fazer isso. O médico também precisa se sentir seguro. É importante ele não expor muito a sua vida, não expor muitos detalhes sobre a medicina também, porque as pessoas vão querer se consultar de graça e isso não é a boa medicina. Eu escutei muito isso, gente. E claro, assim como qualquer outra pessoa, eu também fiquei com muita dúvida. Eu também fiquei pensativo se eu deveria continuar com aquilo. No final das contas, a minha intenção era duas: aproveitar aquele tempo ocioso para alcançar mais pessoas e também ajudar pessoas. Eu entendia que tinha muita gente que dependia do SUS. Eu entendia que tinha muita gente que não tinha oportunidade, mesmo pagando uma consulta, de conversar com o médico, de expor a real situação, o cenário dessa pessoa. E eu já enxergava naquela época que não existia Instagram, ou se existia, eu não lembro, acho que ninguém utilizava, mais ou menos 2016, 2017. Eu enxergava que aquilo seria um diferencial para a vida das pessoas, sobretudo, mas que também poderia trazer alcance boca a boca para mim. E foram muitos os comentários negativos que recebi desse meu trabalho. Nem era, no final das contas, para promover nenhum curso, né? Eu nem conhecia ninguém que fazia curso naquela época, e nem necessariamente para ampliar o consultório. Eu só queria ajudar as pessoas e também fazer as pessoas saberem que eu existia na região. Eu não imaginava resultados rápidos com aquilo, mas talvez tardios sim, honestamente falando. Mas o fato é que, graças a Deus, a minha mentalidade da época sobreviveu. Tanto que os resultados começaram a acontecer de forma extremamente rápida, sobretudo quando eu tive acesso às técnicas e estratégias de negócios não médicos, mas eu comecei a aplicar na medicina, que traziam resultados. E hoje, muitas dessas pessoas me elogiam, tiram dúvidas comigo, me parabenizam por ter permanecido firme, acreditando na minha missão. A mesma coisa eu quero te falar hoje, amigo médico. A gente não sabe o que de fato vai surgir nos próximos meses ou anos. Podem surgir coisas completamente diferentes, que a gente não está habituado a pensar, a fazer, mas que, se você acredita nisso, fique firme. Defenda os seus ideais. Continue a visualizar crescimento com essas suas práticas, principalmente se você procura fazer algo que seja correto, ético e, sobretudo, visando o bem-estar das pessoas, do mundo, deixando um legado, impactar positivamente a vida das pessoas. Porque, se este for o caso, você vai saber se blindar, se comportar de forma firme, apesar dos percalços que você vai encontrar na sua caminhada. Que essas palavras que eu estou te falando agora sejam uma forma de encorajar você para não se deixar paralisar, para não se deixar caminhar para trás, recuar diante de críticas, de piadinhas, diante de chacotas, de apelidinhos ou de perguntas sarcásticas que alguém te faça. Não se deixar intimidar por aquelas pessoas que te excluem. Siga firme. Com o tempo, essas mesmas pessoas, quando você tiver resultados, a melhor resposta que você vai dar para alguém é com resultados, estas mesmas pessoas darão aquele tapinha nas suas costas e vão te dizer que sempre acreditaram em você, que te admiram. Vão querer se aproximar de você. Claro, fica a seu critério decidir se vai se aproximar dessas pessoas ou não. Mas seja antifrágil.
que essas batidas, que essas chacoalhadas que alguém vai te dar, seja igual ao que se faz com a massa de pão. Quanto mais bate, melhor ela fica. Mais ela incha, mais ela cresce, mais o fermento age. Portanto, caro amigo médico e cara amiga médica e empreendedora, siga firme. Este definitivamente precisa ser o seu grande ano de mudanças, de crescimento, porque a vida passa extremamente rápida. Não dá mais para ver a mediocridade por muitos anos. Não dá para se conformar com a situação que no final das contas você está se acostumando, mas que não deixa você feliz, não te deixa satisfeito, você não acorda feliz para executar aquilo. Invista naquilo que torna a tua vida plena, naquilo que faz a tua história valer a pena, aquilo que faz os seus filhos se orgulharem de você. E você no fundo sabe se aquele estilo de vida, aquela rotina sua está deixando um bom exemplo para os seus filhos ou não. Seja justo, justa, honesto e honesta consigo mesmo ou consigo mesma. Não se deixe enganar. A pior cegueira é aquela de alguém que não quer enxergar. Está na hora de você dar a meia volta, 360 graus. Ou pelo menos 180 graus para ir para uma outra direção. Encontrar o espaço que mais vai trazer liberdade, lucros, propósito e prazer para a sua vida profissional. E claro, eu quero te deixar aqui um convite. Assim como você está me acompanhando aqui nesse podcast, e se essas palavras têm sido motivadoras para você, têm te auxiliado de qualquer forma que seja, eu não sei quem é que está aí do outro lado, mas eu te peço simplesmente que você compartilhe com outros amigos médicos. Você sabe que acredito eu acredito muito em energia, que nesse momento você consegue perceber, sentir franqueza no meu falar. E você sabe que esse canal só procura ajudar colegas, motivar, trazer inspiração, fazer essas pessoas tomarem decisões assertivas. Então compartilha ainda hoje, agora se possível, com 3 colegas médicos. Todo mundo faz isso. Copia o link desse episódio e manda para 3 colegas seus. Independente se você vai fazer isso ou não, eu não tenho como saber isso, mas eu acredito na energia. O universo vai saber isso. Quem procura fazer o bem para outra pessoa, cedo ou tarde, vai também receber o bem. Então, se isso não lhe custar muita coisa, acredito que não, manda um áudio, manda um link e fala sobre o podcast Médico Empreendedor. Afinal de contas, juntos nós conseguimos formar uma medicina mais forte. Juntos nós conseguimos nos valorizar como categoria e não somente como profissionais. E uma vez que nos valorizamos como categoria, pouco a pouco seremos cada dia mais respeitados pelos convênios, pelos gestores, pelas prefeituras, municípios, por toda pessoa que fiscaliza, faz a gestão dos serviços médicos, aqueles que nós prestamos com muito amor e respeito à população. E claro, eu quero também te convidar para me acompanhar no Instagram, ver os meus bastidores, mandar uma mensagem para mim, vou ficar muito feliz. Não vai custar nada para você, mas para mim vai ser algo extremamente motivador. Você mandar um direct para mim e dizer assim: Neto, eu acompanho o seu podcast, muito obrigado, tem sido válido para mim, só isso. Manda uma mensagem para mim, se possível for, em texto mesmo. Eu vou ficar extremamente grato, feliz por você. No mais, quero te agradecer por esse momento, você ter dedicado o seu tempo para me escutar. Desejo a você um dia maravilhoso. Te convido a ler a descrição desse episódio aqui embaixo. E se possível também deixa 5 estrelas de avaliação. É uma forma de você dizer que esse podcast é importante para a categoria médica. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu respeito, pelo seu carinho em fazer tudo isso que eu acabei de incentivá-lo ou incentivá-la.
Compartilha com 3 amigos, me acompanha no Instagram e também manda uma mensagenzinha para mim de apoio. Isso é uma forma de fazer o nosso trabalho chegar mais longe. Tenha uma excelente semana, Deus te abençoe, que os seus resultados sejam verdadeiramente extraordinários. Até o próximo episódio. Fui!